Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças cardiovasculares representam a principal causa de mortes no Brasil. São mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 por hora. Uma morte a cada 90 segundos. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 300 mil pessoas sofrem infarto por ano, ocorrendo óbito em 30% dos casos. No inverno, o risco de infarto aumenta em 30%. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui na nossa casa o cardiologista Dr. Fábio Batista. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado pelo convite, Abby. Eu que agradeço. Quando o coração está cheio de amor, ele fica mais saudável, doutor? Isso é verdade. Fica, não verdade. fica? O coração fica mais saudável, você faz coisas melhores. E quanto mais coisas boas você faz, mais o seu coração fica melhor. Verdade isso. A bondade traz coisas boas, também do ponto de vista orgânico, não só espiritual. Não só espiritual. Agora, falando de infarto, doutor, o que é o infarto? Como que a gente pode explicar para as pessoas? Bom, de uma maneira muito didática. O infarto é a obstrução de uma artéria. A artéria é um vaso sanguíneo que leva sangue a um órgão. No caso do coração, essa artéria se chama artéria coronária. Então, quando ela obstrui, falta sangue no músculo, falta nutriente e o músculo perde a vitalidade. Isso, por definição, é um infarto. E como que a gente consegue sentir? Quais são os sintomas de um infarto, por exemplo? Bom, existem aqueles chamados clássicos. Então, quando você fala em infarto, você fala em dor no peito. Você colocou a mão sobre o peito, exatamente essa, a figura clássica descrita em livro, a mão sobre o peito. Isso significa um infarto clássico, acompanhado por sintomas como, por exemplo, suor frio, palidez, mal-estar, cansaço. A irradiação para o braço esquerdo é uma forma clássica. As pessoas falam que parece que meio formiga. Formiga e vem para o braço esquerdo. Isso é o clássico, tá? O problema é que, em alguns casos, ele não é tão clássico. Dá cansaço, dá uma falta de ar, dá uma dor nas costas, dor na mandíbula, e a pessoa não dá importância, porque ela fala assim, não é aquela dor no peito, mas é um infarto. Ai, ai, ai. E a gente falou um pouquinho agora do inverno, que no inverno tem mais incidência. Isso é verdade, doutor? Por quê? É verdade. Nós não temos um inverno tão rigoroso. Quando o inverno é muito rigoroso, a gente tem uma reação que é uma contração das artérias. Por vezes, você tem uma plaquinha pequenininha dentro da artéria. Uma contração da artéria transforma aquela placa relativamente maior. E aí você tem uma diminuição do fluxo de sangue, da dor no peito, da angina, infarto, e às vezes não tão clássico como a gente explicou agora há pouco. Nossa, isso é ruim, porque se ele não dá de uma forma tão assim, porque a gente só pensa na dor no peito, né? Fala em infarto, você já pensa na dor no peito. A gente pode achar que é uma outra coisa. É um estresse. Deve ser porque essa semana eu tô cansada. Devo estar com a ATM, né? Alguma coisa assim. E a gente vai levando. Isso pode piorar e levar a um quadro, assim, muito complicado, doutor? Ou não? Você acabou de dar os dados estatísticos corretos. Imagina só, você falou em 350 mil mortes ano. Muito bem. Metade delas acontece na primeira hora. Então, se eu retardo a procura do atendimento médico, eu perco a oportunidade de salvar aquela pessoa. Então, você não pode menosprezar sintomas. Você deve, principalmente agora na época do Covid, né? As pessoas ficaram com medo. Não vou no pronto-socorro porque tem Covid, tem um sintoma cardiovascular, uma dor no peito, ou então algo que ela menospreze e é infarto, ela não vai e ela perde a oportunidade de ser tratada. E a gente fala que tempo é músculo. Se eu atender cedo, eu salvo mais músculo do coração. Se eu atender tardiamente, eu perco mais músculo. Portanto, tempo é verdade, é músculo. Boa. E as mulheres, doutor? Tem alguma diferença no infarto em mulheres para homem ou não? Nós acabamos de dizer dos casos atípicos. A mulher, ela tem maior chance de desenvolver esses quadros atípicos, que não tem aquela dor clássica. Então, ela menospreza. Ela acaba não indo, e a mulher tem muito disso, né? Porque essas mudanças que aconteceram hoje na vida da mulher, principalmente, de dupla jornada, a vida do homem não mudou muito. Ele tinha jornada de trabalho e continua. Agora não. Agora a mulher sim tem uma dupla jornada. Essa dupla jornada acaba sobrecarregando a mulher. Então ela fica mais estressada. E esses problemas de casa
de relacionamento familiar, eles são muito mais importantes na mulher do que no homem. No homem são mais os problemas relacionados ao trabalho. Então, isso acaba expondo a mulher a um risco maior de doenças. E os jovens, doutor? Porque antes também falava assim, geralmente o infarto dá em pessoas mais velhas, mas a gente tem visto muitos jovens também. O que é? É a nossa falta de hábitos desde cedo que tem causado isso? Mudanças de hábitos e fatores de risco, que são situações que, quando presentes, aumentam a chance de infarto. Então, hoje em dia, o que você tem? Você trabalha muito estresse, menos atividade física, portanto, mais sedentarismo. Isso leva a ganho de peso, obesidade, que aumenta a chance de diabetes, que aumenta a chance de pressão arterial e de doença cardíaca. E o estresse emocional, que a gente acabou de citar. Então, é um prato feito para que você tenha um problema mais grave e doenças do coração, como, por exemplo, o infarto. E a gente pode ser predisposto a ter, por exemplo, quem tem diabetes, quem está com colesterol alto, obesidade, por exemplo, são pessoas que podem ter mais chances de ter um infarto do que outras ou não? Sim, claro, concordo com você. São chamados fatores de risco. São condições que, quando presentes, aumentam a chance da doença. No caso do infarto, você acabou de citar as principais: pressão alta, colesterol alto, obesidade, sedentarismo, diabetes. São situações que, quando presentes, aumentam a chance de infarto. Prevenção tem? Sim. Vamos pensar nas coisas mais simples, comportamentais. Se você é sedentário, se você começar a fazer exercício, você deixa de ser. Então, basta você fazer exercício para que você não seja mais sedentário. Eliminou um fator de risco. Legal. Você fazendo exercício aumenta o gasto calórico. Aumentando o gasto calórico, você perde peso. Mais tira lá a obesidade. E aí diminui a chance de você ter doenças como, por exemplo, a diabetes, que está muito relacionada à obesidade. Diminui um pouquinho mais o colesterol no sangue e reduz pressão arterial. O que eu fiz? Eu simplesmente mudei um hábito. Era sedentário para ser ativo. Claro que a alimentação também é importante, os alimentos saudáveis também têm uma importância grande. Mas você, fazendo exercício, deixa de ter pelo menos um fator de risco. Legal. A gente tem umas perguntinhas aqui, doutor, antes da gente falar dos tratamentos, e eu tô doida para ver isso aqui. Tô doida. Você de casa tá curioso também, né? Vamos lá para as nossas perguntinhas. Maria de Fátima, de Piracicaba, São Paulo. Boa tarde a todos. Eu tenho muita dor no peito. É tipo uma pontada que logo passa e tenho essa dor várias vezes ao dia. Seria um dos sintomas do infarto? Sou hipertensa e estou com 68 anos. Obrigada, Biane. Amo vocês da TV Aparecida. Deus os proteja. Um beijo para você, Maria de Fátima. E aí, doutor? Fátima, é assim. Você não tem uma dor clássica. Você tem alguns fatores de risco, né? A idade, depois de 65 anos para a mulher, começa a ter uma incidência maior de infarto, até se equivale ao homem nesse período. O homem tem mais que a mulher. Na mulher é mais grave. Mas aos 65, a partir disso, começa a empatar. Então, ela tem uma faixa etária onde a incidência do infarto é maior. Ela é hipertensa, portanto, ela tem mais um fator de risco. Só que, assim, vamos pensar no infarto. Dá para ter um infarto todo dia? Não. Não. Então, assim, classicamente não é. Então, não é nada. Não é nada, não. Todo sintoma tem que ser valorizado e tem que ser investigado. Então, Fátima, médico, tá? Médico. Vá ao médico e avalie com o exame físico, anamnese, que é quando os médicos perguntam as coisas para as pessoas, juntamente com alguns exames muito simples, eu posso diminuir ainda mais a chance de ser um problema de coração. Boa. Mais uma perguntinha da Joyce, de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Boa tarde, não sinto nada e estou com pressão alta. O que fazer? Joyce, classicamente a pressão alta não dá sintoma. Ela é conhecida como mal silencioso. Então você é a regra, Joyce. Eu tenho dor de cabeça quando minha pressão aumenta. Não, você tem dor de cabeça. E naquele momento a pressão está alta. Você é ou não hipertenso. Então não espere sintoma. Pressão arterial só tem uma maneira de diagnosticar, medindo. Então se cuida, fique esperta com você, Joyce. Mais uma perguntinha aqui. Angélica, do Rio de Janeiro. Boa tarde, tenho sentido como se fosse um bolo no meio do peito e cansaço. Pode ser infarto? Bom, a gente não tem alguns dados importantes, né? Por exemplo, como idade, outros fatores de risco. Mas vamos analisar só a queixa dela. A gente acabou de dizer que os sintomas nas mulheres não são assim tão clássicos. Então, quando você pergunta pode, acho que talvez essa pergunta é a mais difícil ou a mais fácil. Ou a mais que tudo fácil. pode, né? Então,
não negligencie. Ela tem 45 anos, acabou de responder. Que Legal, obrigado. Então, 45 anos, ela não tem uma idade que classicamente as mulheres têm infarto. Só que tem uma coisa muito importante de frisar. Quando a mulher tem infarto mais jovem, ela tem formas mais graves do que o homem. Nossa, doutor. Então, é assim, não é tão comum, mas ela desenvolve formas mais graves. Então, não negligencie, procure um cardiologista, ouça opinião, às vezes um bom clínico, às vezes não tem um cardiologista. Vá a um bom clínico, ele vai conseguir fazer uma análise clínica e definir a probabilidade se isso é ou não um infarto. Às vezes não é infarto, mas angina. Angina é dor no peito, que não levou à morte celular, que a gente citou, que falta nutriente e aí o músculo perde a vitalidade. Angina é assim, não chega a perder vitalidade, mas está te avisando. Você vai ter um infarto, procura um médico. E às vezes também, né, doutora, a gente está passando em situações e dias tão complicados que as pessoas estão sofrendo muito de ansiedade. E a ansiedade dá um pouco dessa dor no peito também. Muitas pessoas foram até o consultório assim, pensando dessa forma, falar com o senhor, doutor, eu estou nervoso, eu estou com muita ansiedade. Porque isso também acaba dando medo nas pessoas, não dá? Nós estamos passando pela maior emergência sanitária dessa geração. E isso mudou a vida das pessoas. Então, aquilo que a gente sempre queria, não aguento mais ir para o trabalho. Agora a pessoa pede para ir para o trabalho, que não aguenta mais ficar em casa. Então, essa mudança de hábito trouxe, sem dúvida nenhuma, maior ansiedade, maior chance de depressão, de dificuldade de relacionamento familiar. E as mulheres são muito mais sensíveis a isso. Então, esse tipo de estresse emocional desencadeia mais problemas cardiovasculares nas mulheres. Então, isso, sem dúvida, se tornou muito mais frequente durante a pandemia. Doutor, o que o senhor trouxe aqui para falar para a gente? Bom, é o seguinte, a gente conversou há pouco que, na primeira hora, metade das pessoas tem um evento fatal. Então, eu tenho que procurar atendimento médico. Certo. Mas, em algumas situações, infelizmente, a pessoa fica inconsciente em casa, tem um mal súbito. Tá. Bom, o que eu tenho que fazer nessa hora? Então, por isso que eu trouxe esses brinquedos que são sérios, que podem nos ajudar. Então, eu trouxe um boneco que simula um atendimento de uma parada cardíaca e eu trouxe o principal aparelho, que é o único que pode reverter uma parada cardíaca. Sem ele, você não tem nada a fazer. Você tem que pedir ajuda para que venha, por exemplo, o SAMU, 192, com um desfibrilador, que é esse aparelho. Então, é só para mostrar que você consegue, mesmo quando leigo, ele te ensina o que fazer. É muito legal, doutor. É muito simples. Então, ele fala com você. E aí eu posso mostrar como é que a gente faz. Por favor, doutor, vamos. Bom, então, vamos supor que eu tenho uma vítima, tá? Vou colocar no chão, tá? Pode colocar, doutor, fique então à vontade. Eu tenho aqui porque tem que massagear doutor, pode ir nossa aqui, vítima. Então, eu vou ficar no aqui chão tá bom? Ver a vítima de perto. Eu trouxe uma para você. Ai, legal. Então, a primeira coisa que você faz quando você se depara com uma pessoa inconsciente é tentar despertá-la. Então, não de maneira bruta, mas você tem que falar de maneira firme. Senhor, o senhor está se sentindo bem? Ele não responde. Nesse momento, você precisa de ajuda para trazer o desfibrilador. Então, hoje em dia, a gente tem celular. Antigamente, você pedia para alguém, vai lá e ligue para o SAMU. Hoje não, você pega o seu celular, viva a voz, 192, e o atendente já vai poder te orientar. Olha, eu estou com uma vítima inconsciente. Ele vai falar assim, onde você está? Estou levando a ambulância com desfibrilador. Ótimo, o que eu tenho que fazer agora? Faça as manobras de compressão do peito 100 por minuto. 100 por minuto. Tem algumas músicas que têm um ritmo. Às vezes, a gente pode até, se porventura tiver disponível... Tem uma música aqui, ó. Vamos tentar? Vamos. Então, siga o ritmo. E o cliquezinho aqui, ó. Segue o ritmo. Ó o ritmo. Você tava dançando bem agora. Percebeu? Isso aqui, por que essa música? Porque ela tem uma frequência de 100 comprimentos, 100 compressões por minuto. Então, se você lembrar e memorizar, e percebe que você está percebendo que você está cansada, vai você cansando. tem que mudar em 2 minutos, porque a pessoa cansa. E aí, doutor? Bom, tá, chegou o desfibrilador. Chegou o desfibrilador, então eu vou ligar o desfibrilador. Traz pra gente, Gui, ó. Conecte as pás no tórax do paciente.
Ele está falando com a gente. Ó, conecte as pás no tórax do paciente. Então, daqui para frente, a gente não consegue simular o que aconteceria, mas... Conecte as pás no tórax do paciente. O aparelho está sendo desligado. Pressione o botão para reiniciar a operação. Esse é o 1 que aparece. O 2, ele ia falar assim, olha, eu estou analisando o ritmo do paciente. No 3, ele ia falar assim, olha, esse ritmo, ele está pensando e vai dizer para você, afaste-se e prepare-se para o choque. Você se afasta e ele dá o choque. Ele faz sozinho. Aí ele analisa o ritmo. Será que reverteu a parada? Se reverteu, ele vai te dizer. Coloque numa posição de resgate. Aí a pessoa fica de lado, você coloca a pessoa de lado, enquanto você espera o atendimento da ambulância. Caso contrário, ela vai dizer assim, reinicie as manobras. A pessoa ainda não reverteu a parada cardíaca. De novo, 100 compressões por minuto. Meu Deus. Até chegar isso aqui. Até chegar. Quando chega, ele comanda você. E aí, em geral, quando chega o SAMU, claro, aí já coloca na maca e transporta o paciente para um local adequado de atendimento. Doutor, para não ter mais essa sensação, existe um tratamento? O que eu faço, doutor? Olha, faça o simples. Comece pelo simples. Eu sou sedentário, eu vou começar a fazer exercício. Eu fumo, eu vou parar de fumar. Eu tenho uma doença, hipertensão, diabetes, eu vou tratá-la. Eu vou ao médico, vou tomar os medicamentos como indicado. Trate os seus fatores de risco. E se você não os tem, previna. Exercício físico, alimentação. Ah, doutor, não dá para eu evitar o estresse. Tudo bem. Às vezes é difícil. Existem mecanismos, o próprio exercício te ajuda, apoio psicológico te ajuda. Hoje você tem formas de teleatendimento, a gente estava discutindo agora mesmo o que a tecnologia nos trouxe de bom. Então lance mão disso. Hoje a gente tem ferramentas que podem te ajudar nesse alívio de ansiedade e estresse. E quando é o caso da cirurgia, doutor? Bom, existem situações onde você tem uma obstrução da artéria e você não consegue fazer desobstrução mecânica com angioplastia, que é um procedimento que você vai até a artéria, põe um balãozinho e um dispositivo chamado stent e você abre a artéria. Quando você não consegue fazer isso, há a necessidade de você fazer a cirurgia aberta. E aí você faz enxertos arteriais naquela arterinha que está obstruída. Então você ultrapassa aquele ponto de lesão e faz uma ponte. Por isso que a gente chama de ponte, aonde leva sangue abaixo daquela obstrução, irrigando aquele músculo que sofre. Nossa, doutor, que aula. Que demais. E nesse momento, né, que a gente está tentando socorrer alguém para a gente não entrar no desespero, né, para tentar ajudar a pessoa, para conseguir realmente fazer. Ficou cansado, segura a onda porque você está salvando uma vida, né? Se tiver outra pessoa, 2 minutos, troca. Tá. E como é que você sabe se são 2 minutos? Se eu tenho um aparelhinho, ele vai te dizer. A cada 2 minutos ele analisa o ritmo. Se não, você tem que memorizar, por exemplo, esse ritmo que a gente colocou de uma música conhecida, né? Principalmente pelos mais antigos, né? Do Bee Gees. Mas esse ritmo te ajuda. E outra, te concentra no que você está fazendo. Eu estou salvando uma vida. Naquele momento, é só isso que você tem que fazer. As crianças são treinadas também nas escolas. A Sociedade Brasileira e Paulista de Cardiologia faz isso. Porque quem está com a criança, em geral, quem está com o idoso, em geral, é a criança. Porque os pais estão trabalhando e os avós estão cuidando dos netos. Verdade. Então os netos precisam saber disso. Que demais, doutor, eu adorei. Seja muito bem-vindo à nossa casa sempre, Obrigado pelo convite. E é muito bom falar da saúde do nosso coração, não é? Que as pessoas se cuidem e fiquem atentas em tudo que a gente tem. E bem o que o doutor disse, estou sentindo algo, é uma dor, vá ao médico. Nenhuma dor é para você sentir nenhum tipo de dor e desconforto. Então fique atento em você, se cuide, não é, doutor? Se ame. Concordo com você, não negligencie nenhum sintoma, procure ajuda. Muito bom, doutor. Seja bem-vindo sempre, por Obrigado, favor, viu? Você de casa, aproveita o e-mail do doutor, cardiologia, SJC de São José dos Campos, @uol.com.br. Obrigada, doutor. Obrigado. Adorei a pauta. Extremamente didático, doutor. Muito bom. Obrigada. Até a próxima. Até.